Evangelho de Mateus, capítulo 13, no verso 3, a parábola do semeador, diz assim: Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando a semente, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60, de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Agora você já pula lá no versículo 14. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Assim disse Deus. Amém? Irmãos, primeiro passo, o que o profeta Isaías disse lá no seu livro, foi que se a igreja tivesse com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, eles entenderiam, a sua mente entenderia, e eles voltariam para Deus, e Deus o curaria. E o Senhor Jesus, ministrando para os discípulos, Ele ministra sobre isso. Ele ministra sobre pessoas que não recebem a semente, que não recebem a palavra. E o que eu quero dizer nessa noite é para que a gente esteja preparado para as coisas que nós vamos viver no decorrer da nossa história. E o que mais nos prepara é a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos traz vida, nos gera fé. A palavra do Senhor, ela nos alinha. A palavra do Senhor é revelação. A palavra do Senhor revela o que Deus vai fazer e o projeto do reino. A palavra do Senhor, ela é tudo. Ela é o caminho, ela é a verdade, ela nos leva à vida. Ele é a palavra. Então, a palavra é Ele é a palavra, Ele é Cristo, e nós precisamos de Jesus, e quando nós precisamos de Jesus, nós precisamos da palavra que é Ele. Então eu quero que você entenda o seguinte, que Deus é esse semeador, é o Pai que entrega o seu único filho, e o Filho é a semente, porque Ele é o Verbo, e o Verbo se fez carne e veio entre nós. Só que Isaías, ele profetizou, essas pessoas estão com os ouvidos fechados, com os olhos fechados, e não vão entender, a sua mente não vai entender, mas se eles abrissem os olhos, se eles abrissem os ouvidos, entendessem a palavra do Senhor, eles iriam até o Senhor, e o Senhor o curaria. Até a cura existe um processo. Qual é o processo? Primeiro ouvir, enxergar e entender, para depois receber a cura. Hoje a gente vive numa geração onde pessoas estão machucadas, estão frustradas, foram violentadas por palavras, foram violentadas por pessoas que amavam, que o traíram. Não digo violência física, mas violência no sentimento, violência dentro da alma. Tem pessoas doentes de alma. E quem pode gerar essa cura? Algum remédio pode anestesiar, mas não te traz a cura da alma. Algum antidepressivo pode te trazer um alívio,
mas não te traz a cura. O que traz a cura é se a semente entrar. Aí a questão é que o defeito não está na semente, o defeito está na terra, porque a semente é a mesma para mim, a semente é a mesma para você, a semente é a mesma para o Mateus, só que essa terra é diferente dessa, essa é diferente dessa, e aí que está o problema. O problema não é a semente, porque a semente é maravilhosa. Se você lançar, olha o que ele diz, se você lançar a semente, ela dá 100 por uma semente, ela dá 70, ela dá 30 por uma semente, de tão maravilhosa que é a semente. Só que o segredo, a grande dificuldade, o grande problema não é a semente, porque a semente é perfeita, a semente é o amado, mas o problema é a terra. E o texto começa dizendo para nós que a primeira terra que ele cita é que o semeador ele está passando na beira do caminho e a semente cai numa terra. E você pode ver que rua de terra, ela não se passa o arado, porque para você preparar uma terra primeiro tem que se passar o que? O arado, para depois fazer o plantio, é ou não é? É assim que funciona? Primeiro você passa o arado, prepara a terra para depois plantar a semente. Só que tem gente que não permite o tratamento do arado, então ela é uma terra dura, e quando cai a semente ali, infelizmente o inimigo já rouba a semente, já leva embora a semente, não deixa que a semente penetre, porque a semente ela caiu numa terra ruim e não entrou. Você sabe o que eu entendo desse primeiro exemplo que Jesus dá? Que essa terra é a terra sem compromisso, ela só está aonde está tendo um barulho, sabe? Eu estou lá, eu vou, estou ali, o momento é aqui, eu estou, o momento é ali, eu estou, o momento é cá, eu estou. Uma hora eu estou na igreja, com amiga, com amigo, mas no sábado eu estou na festa, tomando uma, na outra eu estou ali no outro esqueminha, mas também vou na igreja e a semente chega até a terra, mas a terra está dura, que ela não entra. Então antes de qualquer coisa que a semente pode fazer, o inimigo já vai e rouba a palavra de nós. E você está com tantos compromissos e com tantas coisas, que você nem nota que foi roubado, você nem lembra que foi pregado no domingo, e você nem chegou na tua casa e abriu a Bíblia para conferir o que o pastor pregou. Você está tão preocupado com as coisas que estão acontecendo no mundo, nas estradas da vida, que quando cai a semente, o inimigo ele já notou que ele pode vir passar, que ele vai roubar de você aquilo que Deus quer colocar em você, porque ele veio para fazer o quê? É isso. O problema não é a semente, é a terra que é ruim, é a falta de compromisso. A semente é perfeita, o problema é que a terra é ruim, não foi passado arado, é chão, é estrada, é muito andado, é muita coisa que passou por ali, então está duro, sabe? Está duro, passou muita coisa ali, não tem jeito. Por isso que uma das coisas, amados, que eu vou dizer para você, que quando você entra na presença do amado, uma das coisas que acontece na vida de pessoas que se convertem, é eles passar por grandes lutas, por grandes tribulações, o início da caminhada daquele que se converte, não é as coisas se tornarem fáceis, pelo contrário, ficarem mais difíceis do que quando era antes. Você sabe por quê? Porque o Senhor tem que passar o arado em você, Ele tem que deixar a terra mole. Se você não suportar o arado, você não está preparado para a semente. Se você não preparar a dor, não preparar para o arado não passar na terra, você não vai entrar na terra prometida. Por que você acha que antes, quando Deus tira o povo do Egito, antes de levar para a terra prometida, Ele leva para o deserto? Porque é a fase do arado. É o arado, meu irmão. Por que para que nós estivéssemos aqui, o arado passou, que é a cruz? O que ele disse? O menino falou assim, um garoto, eu quero me tornar um discípulo, Jesus. O que eu faço?
renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Sabe o que Jesus disse para ele? Deixa o arado passar. Aí ele, não vou não, acho que eu não vou não. E quando foi ver, ele não foi, porque ele não queria que o arado tocasse nele. E a semente estava ali. Primeiro é o arado. Porque Jesus poderia dizer para ele assim, me siga, vamos embora. Não, ele disse, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz, aí você me siga. Porque para a semente entrar, primeiro tem que ter renúncia, tem que ter cruz. O arado tem que passar. O arado tem que passar. Uma das coisas, irmãos, que eu quero até ministrar aqui essa noite é porque às vezes a gente quer tratar os nossos problemas emocionais espiritualmente. Talvez a gente quer tratar uns problemas emocionais que a gente tem financeiramente. Tem pessoas que estão passando por problemas gigantes emocionais, que eles fazem o que? Eles querem comprar o mundo, fazer as viagens mais belas, para ver se resolve o problema emocional. Faz a viagem, quando volta continua com o mesmo problema, é ou não é? Depressivo. Tem pessoas que querem curar a ferida emocional com a igreja. Então eu vou na igreja e eu vou ouvir a palavra, eu vou louvar, e aí você vai, eu cansei de ver pessoas ir embora e continuar doente emocionalmente. Pessoas que vêm na igreja por anos, por meses, e daqui um período está usando droga de novo. Pô, mas será que Jesus não curou? Não, o problema não é que Jesus não curou, é que a semente não entrou. Por quê? Porque está doente emocionalmente. Primeiro passo, eu preciso me curar emocionalmente. As minhas emoções têm que ser cuidadas. Porque olha que Jesus ele disse para os discípulos quando ele termina de dizer a parábola: quem tem ouvido, que ouça. Por quê? Porque a semente, quando ela entra, ela vai gerar transformação. É que tem pessoas que estão achando que a semente entrou, mas não entrou, não penetrou, e ainda continua enfermo emocionalmente. Então primeiro eu preciso entender as minhas emoções, as minhas crises emocionais. Eu preciso administrar as minhas emoções, para que eu possa me tornar uma terra boa, para que a semente comece a dar fruto em mim. Essa terra tem que ser tratada, o emocional tem que ser cuidado, amém? Você não vai resolver um problema conjugal pedindo perdão para Deus. Você vai resolver um problema conjugal quando você vai pedir perdão para o seu marido. Não adianta você vir pedir perdão para Deus do problema que você criou com o seu marido. É ou não é? Não adianta você vir pedir para Deus resolver um problemaço seu que você construiu porque você gastou mais do que ganha. Mas olha a confusão emocional de pessoas que vêm aqui. A semente não vai gerar frutos porque são pessoas que ainda estão muito bagunçadas emocionalmente. Eu preciso me resolver emocionalmente. Eu preciso pedir perdão para o meu marido, certo? E liberar perdão para ele. Eu preciso estar tranquila. A terra precisa estar boa para que a semente entre. Eu preciso entender que se eu ganho 2, eu preciso gastar no máximo 1.800 e poupar 200 para que se acontecer alguma emergência no mês que vem, eu tenho uma reserva, certo? E aí quando eu vim aqui, a palavra, eu me tornei uma terra boa para que ela entre e gere fruto em mim. Agora, olha o que o texto diz a parábola, que a semente cai aonde havia muitas pedras, certo? Pessoas empedradas, tem ou não? Pessoas que é dura igual uma pedra, pessoa que se acha o dono da verdade, dono da razão, o dono da causa. Você acha que tem condição de uma semente entrar? A pessoa errou, o mundo está errado, menos ela. Você acha que a semente vai gerar fruto ali? Eu tinha um amigo
que ele virou até assim motivo, assim, às vezes, de outros amigos, a gente tem que comentar dele. Todo mundo sabe da história dele e de tantas coisas erradas que ele fez, mas você senta para conversar com ele, ele conta a mesma história, porque o Zé me ferrou, porque fulano me ferrou, porque fulano não me pagou, porque fulano fez isso comigo, porque nós nunca ouvimos dele ele dizendo assim: eu que errei, eu que errei. Eu já contei para os irmãos que eu passei uma situação financeira na minha vida muito difícil. Uma das coisas para que Deus pudesse mudar o meu cativeiro, tratar, foi uma das coisas que o Espírito Santo gritou em mim: primeiro, reconheça os teus erros. Você quebrou porque você vendeu para alguém e alguém não te pagou? Foi, mas você não analisou a venda antes de vender, então por isso que você vendeu errado. A culpa é tua. Ah, você fez uma sociedade com uma pessoa que te traiu no meio do percurso? Foi, a pessoa me traiu. Por que você não analisou bem antes de fazer essa aliança? Porque a palavra do Senhor diz que quem você colocar no teu barco, dependendo da pessoa, pode afundar o teu barco e atrapalhar o seu destino. Está entendendo que os maiores problemas da nossa vida somos nós que construímos? Mas aí, nós nunca queremos assumir a culpa, então nós queremos culpar as pessoas que estão à nossa volta. É fulano. A crise do meu casamento não é minha, pastor, é do meu marido. Aí o marido chega em casa, a mulher está com aquele tocho de cabelo debaixo do braço, né? Você olha para a mulher está com aquela raiva do inferno, parece que o diabo está nela, né? Aí a culpa é do meu marido, ele que é o safado que traiu. Um erro não justifica o outro, mas também ela procurou o problema. É ou não é? O marido não fala para a mulher que ama ela nenhuma vez, nenhuma vez. O marido não fala que ela é linda nenhuma vez. Ela vai na quitanda, o quitandeiro lá, quitandeiro que fala? Verdureiro fala assim: nossa, como você está linda. Leva mais um pé de alface. É ou não é? Não pode dar brecha, viu, Mateus? Já falou que a tua mulher é linda hoje? Hã? É. Eu estava em casa agora à tarde, né? Aí a Dani, não sei o que, eu fiquei bem quietinho. Aí eu estou vindo para cá, eu quietinho. Pus a mão na mão dela assim, ela já deu a mão, falei: é Deus falando, Senhor. Já fiz um carinho. É. Não é verdade? Então, quem causou o problema? Uma das coisas que a gente precisa entender para que a semente entre, para que Jesus entre, é a gente deixar de ser essa pedra. A gente precisa tirar as pedras. E como é que eu tiro essa pedra? Reconhecendo os erros, reconhecendo as falhas, reconhecendo onde errou. Não pode ser essa pessoa de pedra achando que você é maior do que todos e achando que você é o dono da verdade. Nenhuma verdade ganha da tua. A semente não vai entrar. Você sabe quem é a semente? Diz aí, nós falamos aqui, quem é a semente é? O semeador é o pai que entregou o seu único filho, amém? Ele entregou para uma terra toda. A Bíblia, lá em João 3,16 diz assim: Deus entregou o seu único filho, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Nesse mundo tem essas terras que Jesus citou: a terra do caminho, que é dura, que a semente não penetra; a terra que está cheio de pedra, que a semente não consegue penetrar e não consegue crescer. Está entendendo? O problema é a semente ou não? Olha a entrega do reino, o pai entregando o filho vindo, morrendo pela causa. Mas o problema é a semente. Perdão, o problema é a terra. Aí o outro exemplo que ele cita, qual que é? Que a semente é semeada onde tem espinhos. Espinhos. Jesus ali na frente, ele cita esse exemplo, eu até grifei aqui, ó. Diz assim: outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas nos espinhos. Elas ouvem a mensagem, chegam a ouvir as mensagens, mas a ilusão e as riquezas sufocam a mensagem. O que sufoca a mensagem? As ilusões. O Senhor Jesus está dizendo que o espinho é as ilusões e a riqueza. Olha que coisa extraordinária. Ah, então pastor, eu não posso ser rico não, porque o dinheiro é espinho. O dinheiro é a ilusão. Você sabe o que acontece, irmãos?
A palavra do Senhor diz que a gente buscar primeiro o quê? O reino de Deus. É mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico. Isso significa que o rico não pode ser salvo? Não. Só para os irmãos entenderem, a agulha não é aquela agulha não, viu, irmão, que você costura, viu? Que aqui, Jesus não ia dizer uma barbaridade dessa. Não é verdade? Não ia dizer uma barbaridade dessa. O meu amado, o meu amigo, falar um negócio desse. A agulha, quem trabalhou na fazenda, no sítio aqui? Tem aquela agulha que é 3, que o gado passa no meio, né? Que ele tem que entrar assim, fazer assim, não é? Que é uma agulha. Jesus estava se referindo a essa agulha. É mais fácil um camelo passar ali, que ali há muita dificuldade, do que um rico entrar no reino dos céus. É mais simples. Por quê? Porque as preocupações que o dinheiro traz, e a potência que o dinheiro traz, e aonde o dinheiro te leva emocionalmente, te afasta do Senhor. Porque o dinheiro te empodera. Porque o dinheiro, ele diz, a única coisa que Deus compara como Deus na Bíblia, o que é? Mamão, que é o Deus do quê? Do dinheiro. Os espinhos que não deixam, que matam. Agora nessa situação, a semente entra. A planta começa a nascer. Só que é tantas coisas, é uma das coisas que a gente tem que se policiar o tempo inteiro. Porque no meio de um processo que Deus me chamou para dar fruto, talvez os meus próprios sonhos e as minhas ilusões com o dinheiro mata aquele projeto de Deus em mim. Porque a semente ali entrou. E a Bíblia diz, diferente das outras comparações, que a planta começou a nascer. Só que os espinhos, que ele se refere como dinheiro, ilusões, a potência que o dinheiro traz, mata o que Deus sonhou para você. Mata o crescimento de Jesus em você. Porque você pode adorar 2 senhores? Você pode adorar 2 deuses? Ou você adorará um e odiará o outro? Ou você odiará um e adorará o outro? Ou você adora ou você odeia. Tem como um e o outro? Não. Ou é um Deus, é o Deus, o nosso Deus, ou é outro Deus. E o dinheiro traz essa dificuldade. E o dinheiro traz essa divisão. E por melhor que você seja, se você não vigiar nesse sentido, por melhor que você seja em todo aspecto da tua vida, se você não vigiar, a potência que traz uma finança em você pode matar os sonhos de Deus em você. Por isso que a gente, e isso que nós estamos ministrando, é muito pouco ministrado nas igrejas. Por quê? Porque as igrejas vão dizer, olha, você vai crescer, você vai enricar. Irmãos, não que você não possa tornar uma potência financeiramente, um homem de sucesso, rico, uma mulher rica de sucesso, você pode ter tudo, mas a questão é que o tudo não pode te ter. Por mais que você tenha, entenda, se Deus te deu dinheiro, o dinheiro tem que dar frutos, você tem que dar fruto em algum setor com o seu dinheiro. Se Deus te deu uma família, você tem que dar fruto com a sua família em algum lugar. Se Deus te deu marido, você tem que dar fruto com o seu marido em algum lugar. Se Deus te deu alguma coisa que foi, você sabe, foi Deus que me deu, eu tenho que dar fruto. Se Deus me deu é porque Ele tem um projeto comigo nesse setor da minha vida. Está entendendo? Os espinhos nós temos que arrancar eles e falar assim, a semente vai crescer. O que me importa é o reino, o que me importa é o Senhor, o que me importa é Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro eu vou adorá-lo, com dinheiro ou sem dinheiro eu vou ser essa mesma pessoa que eu sou, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, eu vou caminhar em rumo ao reino dos céus. Irmãos, eu disse aqui ontem, Deus, Ele não está preocupado, como eu disse aqui agora também, não é com a tua oferta, cara, não é com o teu dinheiro, entenda bem. Ah, pastor, mas por que eu tenho que dar dinheiro na igreja? Irmãos, entenda, a igreja tem van para pagar, tem luz para pagar, energia para pagar, tem o salário do pastor para pagar, que é o pastor Anderson, tem as suas despesas. Quem precisa do dinheiro é a igreja, não Deus. Amém? A palavra do Senhor diz para você trazer o tesouro, a casa do tesouro, que é a casa de Deus, a igreja, para mantimento do quê? Da igreja. Olha, para mantimento de Deus. Ó Deus, vou levar aí um dinheirinho para o senhor
fazer uma comprinha, não gasta muito não, que esse mês foi meio apertado, viu, Senhor? Vai devagar aí, pai. Ó, segura a pressão aí, que as coisas tá difíceis, o dólar tá 4,15, segura aí o negócio, que agora estão querendo votar no cara que tá preso, então o negócio tá, o dólar tá assim, ó. Vai devagar, Deus. Vou mandar só um pouquinho esse mês. Você acha que Deus precisa do teu dinheiro? Ah, pastor, então por que Deus pediu a oferta para Abraão? Se Deus quisesse a oferta de Abraão, Deus tinha deixado Abraão sacrificar Isaac no altar. Deus nunca quis a oferta, Deus só queria saber que tudo que Deus ia dar para ele, não ia ser uma semente jogada no meio dos espinhos, que o espinho ia matar o que Deus está trazendo para ele. Deus só queria uma atitude de fé, e não a oferta. Vale mais a tua atitude, o teu humor, a tua intensidade, do que aquilo que você dá aqui na frente, cara. Não se engane não, está entendendo? Por isso que a palavra do Senhor diz que faça em secreto, porque é em secreto que ele sabe quem é filho, e filho sempre está cuidando da casa do pai. Amém? Porque, amados, eu vejo essas pessoas assim, o que você é? Eu sou servo. Oh, aleluia, sou servo. Você é servo? Sou servo. Servo trabalha do dia 1º ao dia 30, no 7º dia, no 5º dia útil ele quer receber o salário. Você não paga ele pede as contas e vai embora. Agora o filho trabalha há 33 anos e meio de graça e morre pela causa. E fala, tudo é do meu pai, o meu corpo eu entrego a ti, porque é filho. O maior projeto de Deus é fazer de mim, de você, por isso que a palavra precisa entrar nessa terra, precisa fazer de mim, de você filho. Pastor, mas nós somos filhos. Deus diz assim, Deus entregou o seu único filho. Se você é filho, porque é único? Porque é único, se você é filho. Aquele povo tudo não era? Lógico que não. Por isso que ele enviou o seu único filho, porque não tinha um filho para morrer pela causa, só tinha servo, querendo o que fazia para Deus, queria de volta. Só tinha fariseus naquele tempo, querendo comprar as coisas com Deus, querendo pagar. Fariseu, ele está assim, ó, ele dá o dízimo na igreja porque ele quer pegar de volta, quer ter lucro com aquilo, ele trabalha para Deus porque ele quer ter lucro para aquilo, e aquele que peca, ele quer tacar a pedra para falar que ele é melhor do que os outros. Isso é uma terra demoniada. É uma terra do capeta, não é nem a terra que cai a semente, é do capeta essa terra. E tem gente assim hoje ou não? Tem, cara. Aí ele falou, vou ter que enviar meu único filho, para que eles não pereçam, para que eles possam ter vida eterna. Aí o filho vem, mostra todo o enredo do reino, diz, olha, aquele que vier a mim, vai chegar até o Pai, eu estarei com vós. Mas as coisas estão tão difíceis, eu perdi meu filho que eu amava. Você perdeu? Perdi, não tem problema, eu vou fazer ele viver novamente, eu restauro os teus sonhos. Nossa, ele veio trazer vida para quem não tinha, sabe por quê, irmãos? Porque ele veio fazer você ser filho, e o filho e o irmão quer que você compartilhe das mesmas coisas que ele, da mesma glória que ele. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós vamos crescer de glória em... A glória de quem? É dele, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Então nós vamos dividir, ele, presta atenção, nós vamos crescer na glória dele, porque a glória é dele, mas ele tem condições de compartilhar conosco aquilo que é dele. Eu tenho vida, eu tenho um setor da minha vida que morreu, ele é vida, ele vai gerar vida nesse setor. Uma parte da minha vida acabou, ele vai transformar, porque ele veio aqui, transformou água em vinho, ele vai fazer isso em você também. Ele veio para gerar vida, o Pai entregou, é uma terra perdida, cara, e ele está lançando a semente. Agora a questão é, que terra que eu tenho que me tornar essa noite, pastor? Qual é a terra que eu tenho que ser? Aonde que eu tenho que cuidar? Primeiro passo, irmãos, não coloque expectativa em homens, em pessoas, acredite no Senhor, amém? Você não vai colocar uma pessoa na presidência da república ou como deputado e achar que ele vai mudar a tua vida, porque ele não tem poder de mudar a água, fazer a água ser transformada em vinho. E entenda, se nós temos o pior governo que existe hoje, a palavra do Senhor diz que cada povo tem um governo que merece, e é que Deus quem coloca lá em cima, e é Deus quem tira. Se nós temos esse homem, porque isso que está lá em cima, está dentro de nossas casas. A corrupção não está lá em cima, está dentro dos lares. Não, pastor, a corrupção só está lá. Irmãos, eu fui fazer uma viagem com a minha família, preste bem atenção, uma coisa ridícula. Tombou uma carreta de cerveja, Mateus, parava carros importados
para pegar a cerveja e colocar lá dentro, pessoas que têm condições de comprar. O que é isso? Isso é corrupção, cara. Isso é corrupção, são princípios. Aí você quer falar do cara que está lá em cima, é que ele tem condições de pegar mais do que você, mas se você também tivesse, você também pegaria. Então não adianta querer resolver um problema lá em cima se nós não cuidamos de dentro de casa. Não é verdade? Vamos ser uma terra boa em casa, senão a palavra, nós não vamos dar frutos. Olha o que diz aqui, ó. Olha só. Mas a semente caíram na terra boa, produziram na base de 100, de 70 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se você tem ouvidos para ouvir, então ouça. Então o processo é, eu preciso, olha como é que Deus está olhando para nós, uma geração de pessoas que não enxergam, que não ouvem, e que a palavra não entra, que a semente não entra. Deus está olhando para pessoas doentes, porque Isaías disse, se eles ouvissem, se eles enxergassem, eles poderiam entender, e ir até o Senhor, e o Senhor o curaria. Então Deus está olhando para uma geração que tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não ouvem, não entendem o que está sendo ministrado, e no final da conta, são pessoas doentes. É uma geração dessa que nós estamos vivendo. Pastor, mas o que eu preciso mudar? Primeiro você precisa se tornar essa terra. Eu preciso receber as provações e dizer assim: Senhor, é dor, é dificuldade, é problema. Eu não vou pedir para o Senhor que o Senhor afaste de mim esse cálice. Eu vou dizer para o Senhor: seja feita a tua vontade. Passe o arado. Você está disposto? Quer que o arado passe? Só que depois que o arado passar, essa terra não vai ser mais uma terra dura, e não vai ter mais pedras e nem espinhos. Se você não estiver preparado para o deserto, irmão, você nunca está preparado para a terra prometida. Se você não estiver preparado para uma grande tempestade, você nunca vai ver a bonança no dia seguinte. Está entendendo? Quem está disposto a deixar o arado passar? Mude a tua oração nessa noite. Para de dizer para Deus o que Ele tem que fazer, e começa a dizer sim para Ele. Sim, Senhor. Trate, Senhor. Faça, Senhor. Eu sei, eu estou errado. Me perdoa. Deixa o arado passar, irmãos. É dolorido. Eu sei como dói o arado passar. Mas deixe passar. Que depois que o arado arar a terra, aleluia, ele vai entrar, e ele vai fazer você dar frutos, e ele vai fazer você crescer de uma tal maneira, você vai produzir 30, de 30, 60, de 60, 100, você não vai mais ter que pedir emprestado, porque você vai ter para emprestar, você não vai mais chorar, porque o Senhor já enxugou as tuas lágrimas e já preparou a terra, e Ele disse: eu estou em vós, aleluia. E você pode dizer que realmente você é um cristão, porque a semente está em você, aleluia, aleluia. E quando você crescer, meu irmão, você vai gerar sombra para quem precisa de sombra. Você vai matar fome para quem tem fome, de quem tem fome. O Senhor te chamou para grandes coisas, coisas extraordinárias. O Senhor te chamou para ser uma igreja inteligente. Irmãos, imagina, faça uma coisa comigo. Imagina, uma hora você tenta tampar os ouvidos, enche assim de cotonete, de algodão, para você ouvir o menos possível, certo? Olha só. Aí você põe como é que chama aquele negócio que põe no olho? Uma venda, um tampão, que esse tampão de dormir, né, que aquele gente rico põe. Põe aquele tampão, eu já durmo com os olhos abertos e outro fechado. Só para ver onde a Dani está, que se a Dani apareceu, opa!
põe, tampa os olhos, tampa os ouvidos e sai andando, irmão. Vê quem que você é desse jeito. Você é esse tipo de pessoa hoje no mundo espiritual, cega e surda. Está entendendo? Imagina o que o diabo faz com uma pessoa dessa. Ele leva para onde quer, faz com o que quer, deita e rola. É ou não é? É ou não é? Porque ele vem de anjo de luz para enganar, né? Primeiro ele dá, depois ele rouba. Agora imagina, presta atenção, o diabo passando perto de você e dizendo assim: ô, eu vou pegar aquela ceguinha, aquele surdo ali. Ceguinho, ele é cego e surdo, não enxerga nada, então é facinho de enganar. Qualquer proposta, qualquer mocinha de saia curta a gente leva, certo? Qualquer propostinha de um esqueminha a gente leva, é cerdo e surdo, é cego e surdo. Vamos levar, qualquer proposta. Aí ele chega perto de você, você passou pela fase do arado, o arado preparou a terra, e o Senhor colocou a semente está em você, Jesus está em você. Quando ele vem com as propostas, eu tenho um banquete para você, tem um banquetão para você lá, coisa linda. Você vai olhar para ele e vai dizer assim: ei, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Que palavra? A palavra que está dentro de mim, que foi colocada dentro de mim. Quando você pensa assim que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, você imagina o pão francês, manteiga lá da Casa Europa, não é? Nem só o homem viverá do pão da Casa Europa. Não, irmãos, não é isso não. O que Jesus quis dizer é o seguinte: se a semente estiver em você, pouco importa os banquetes que o inimigo vai colocar em você. E você vai saber o tempo inteiro o que é proposta do inimigo e o que é de Deus. E você não vai se enganar quando levantar os falsos profetas. Você não vai se enganar quando levantar líderes dizendo que faz isso e aquilo. Porque a verdade, a palavra, o verbo, Jesus está em você. A revelação viva está em você. Proposta não te pega mais, esquemas não te pega mais. E sabe por quê, irmãos? Porque você é uma árvore que tem raiz. Aí o inimigo vai dizer para você assim: vai vir uma grande tempestade aí, cara. Tá vindo um furacão, um tornado, aquele que dá lá nos Estados Unidos, está vindo para Araçatuba, no Brasil. Vai passar na tua casa, na tua empresa, no teu casamento. É ou não é? Vai passar aí. Aí você fala: nossa, só que eu tenho uma proposta de refúgio para você, ó inimigo. Você vai para tal lugar, faz isso, faz aquilo, tal. Que ele te traz medo para tirar sua fé. Você sabe por que ele age assim? Porque a fé vem a semente caiu numa terra que não é boa, dura, a semente não entrou. Por isso que Jesus diz: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E você não ouviu. Então você já se enganou. Talvez não vai ter terremoto, talvez não vai ter guerra, talvez não vai ter nada, mas ele te levou para onde ele queria te levar. Já te levou. Aí você foi embora. Por quê? Porque você não tem a palavra não entrou, você foi enganado. Ele engana facilmente. Ele é o pai Então, cara, ele vem como um anjo de luz. Mas vamos entender que realmente está vindo uma tempestade, um tornado lá dos Estados Unidos, furacão, para arrebentar, e realmente vai passar aqui em nós, aqui na igreja, Brasil para Cristo. Eu vou pegar aquela igreja lá, o tornado vai passar. Porque não é porque você é crente que você está livre das tempestades. Quem pregou isso para você é mentiroso. Não é porque você é crente que o tornado não vai passar na tua igreja nem na tua casa. Vai passar, pode vir tornado, mas vem com sangue no zóio, tornado. Pode vir tempestade, vem furacão do inferno, venha. Mas você não tem medo? Não tem. Sabe por quê? Porque quando a raiz foi lançada aqui, a terra era boa, e aqui criou-se raiz. E quando a tempestade passa, essa árvore, essa plantação tem raiz. Eu posso mexer, mas eu suporto, porque eu tenho raiz, porque a palavra está em mim. É diferente da terra ruim. Por que que quando caiu na pedra não cresceu? Porque não tinha raiz, certo? O sol já foi e secou. Olha que Jesus, ele cita o tempo mesmo, o clima matou a plantação. A tempestade, um sol forte já matou a plantação. Por quê? Porque não tem
raiz. Cara, o problema não é, presta atenção no que eu vou dizer para você. Talvez você já foi em uma, em duas, em três, em 4 igrejas. Talvez você já viu 10, já viu milhares de pastor pregar. Talvez você já me viu pregar esse ano já uma porrada de vez. E olha, e vai ver mais. O que vai mudar a tua vida não sou eu. O que vai fazer alguma coisa é a semente, mas a semente precisa cair numa terra boa. Não é a igreja que você frequenta que tem que ser boa. Não é o pastor que tem que ser perfeito. Vocês estão me entendendo? Não é o louvor que tem que ser o top. Você já viu pessoa que entra na igreja e diz assim: nossa, hoje o culto hoje estava tá bom não, velho. O culto hoje estava, pelo amor de Deus, estava uma desgraça. O culto hoje estava feio. Aí você fala com outra pessoa, a pessoa fala assim: nossa, pastor, fui tocado. Olha que glória que estava hoje. Eu falo: mas será que estava no culto diferente esses dois, gente? Porque um estava bom, o outro estava. A diferença é o culto? Ou é a terra? O problema é a terra, irmão. Não é a semente. Semente é perfeita. Certo? E o semeador é mais ainda porque te amou em lançar a semente. Ele só está dizendo: deixa eu passar o arado. Não desista enquanto o arado está passando. Talvez você já passou pela fase do arado. Talvez ainda você vai passar por ela. Talvez você esteja passando pela fase do arado. Mas não diga não. Não faça uma oração pedindo para Deus tirar isso de você. Diga para Deus assim: Senhor, faça a tua vontade em mim. Tudo aquilo que vem de ti, eu digo sim. Faça teu querer em mim. Vai doer, não tem problema. Vai machucar, não tem problema. Mas não vai matar. Porque o diabo ele pode até tocar em você, irmãos, com a permissão de Deus. Mas ele não tem força e nem poder e nem autoridade para te matar. Ah, pastor, mas ele veio para roubar, matar e destruir. Ele pode roubar, matar os teus sonhos, matar alguma coisa financeira, matar, mas a tua vida não. Ele pode matar o teu gado, matar os teus filhos, se Deus permitir. Lembra de Jó? O que o diabo falou para Jó? O que Deus falou para o diabo? Toque em tudo, menos na vida dele. O que Deus estava fazendo com Jó? Provando? Deus estava passando um arado. Vamos entender para nós encerrar a mensagem? Quando o arado passa, a proposta era o quê? De Satanás com Deus. Se ele murmurar, se ele refugar o arado, se ele desistir, acabou. Foi isso ou não foi a proposta de Satanás com Deus? Deus falou: então vai que ali eu conheço. Foi lenha, mata filho, mata fazenda, toca na lepra, o homem está no pó, enterrado numa terra, porque o que ele fez? Ele cavou na fazenda dele uma terra. Eu li um livro sobre Jó, e o livro mais antigo da Bíblia é Jó, foi revelado no Monte Sinai para Moisés, tá? Só para os irmãos entenderem, quando Deus aparece de costa para Moisés, Deus revela o passado, Gênesis, Moisés que escreveu, amém? Ah, Deus não apareceu, a Bíblia diz que Deus conversava com Moisés face a face, como um amigo. Esse era o relacionamento de Deus com ele. Ah, mas num capítulo depois diz que Deus não aparecia de frente para Moisés, mas aparecia de costa. Deus não está querendo dizer, olha só, o que Deus fez ali foi mostrar, revelou o passado e não o futuro, porque o futuro ia ser tanta novidade que Moisés não ia suportar. Você acha que Moisés ia entender que ia ter um iPhone 10? Tem 10. Não ia entender, ia cair duro. Né? Não ia entender que você escreveu uma mensagem, ia mandar, o outro ia receber na hora, já ia responder. Ia entender, não ia. Então Deus revela Gênesis para ele, e revela o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, para Moisés. Então entenda. Então Moisés que escreve, a história de Jó é contada de Deus para um homem. Olha a referência, certo?
Jó, ele abre um buraco e ele entra dentro de um buraco, porque ele estava podre, fedendo, e para os bichos, como ele morava na fazenda, para que os bichos não avançassem, não entrassem, as feras não entrassem dentro da casa dele, ele abre um buraco e entra, para diminuir o odor. O homem está dentro da terra, dentro de um buraco, fedido, ele faz uma oração: antes, eu conheci o Senhor, só de ouvir falar. Hoje, eu conheço a tua face. Para a gente encerrar, Deus passa o arado, para que realmente a semente entrasse. Amém? Depois que a semente entrou, pegue a pressão. Deus deu tudo porque foi isso que o Senhor te chamou para fazer. Ele vai te dar tudo em dobro, vai fazer a tua história ser um sucesso, a sua história vai ser escrita no livro de Atos, como a igreja do Senhor nessa terra. Amém?